Queridos, nós vamos começar hoje uma nova série de estudos, na nossa linha da doutrina, numa linha doutrinária, e hoje nós vamos começar a falar sobre dons espirituais, Nós terminamos falando sobre o Espírito Santo e nesse tema do Espírito Santo houve muitas perguntas a respeito de dons, então nós vamos abordar já esse assunto, começar a trabalhar com esse assunto. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1. Apenas o versículo 1. 1 Coríntios 12, versículo 1. Atrapalhou os irmãos de estarem hoje aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Pronto? Vamos lá fazer essa leitura juntos? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu creio que este versículo seja de todo pertinente para a gente poder exatamente iniciar essa nova série de estudos, pois ele tem sido uma realidade na maioria dos irmãos em Cristo de nossa atualidade, A ignorância quanto aos dons espirituais. Paulo aqui ele vai fazer uma explicação, uma orientação a esse respeito, não é o único texto que ele usa para fazer, em outras cartas ele fala também sobre dons espirituais, ele fala em Efésios, ele fala em Romanos, Pedro também fala na sua primeira carta, mas esse texto inicial aqui, na orientação, na busca de orientação, de orientar a igreja sobre os dons, eu acho que ela é bem chamativa para a realidade que a gente vive hoje. Seja nas igrejas reformadas, ou mesmo nos movimentos pentecostais e neopentecostais, muitos irmãos, muitos cristãos, sinceros, fiéis a Deus, têm tido dificuldade de compreender essa parte da doutrina, têm tido dificuldade de experimentar, de entender essas questões. Seja por conta da falta de estudo mesmo, de orientação, ou por terem aprendido coisas tendenciosas, Muitos teólogos têm usado do seu achismo, do seu querer, daquilo que eles de fato creem ou interpretam, sem dar os pontos de vista claros, Outros nunca ouviram falar sobre esses assuntos. E alguns conflitam aquilo que eles têm ouvido na igreja com as suas próprias experiências. Isso traz uma confusão enorme sobre este texto, O nosso objetivo, então, com esse estudo, é trazer o máximo de esclarecimento possível sobre o tema, tentando ser o menos tendencioso possível e apresentando a visão de um ponto de vista reformado, do ponto da igreja reformada, da forma como ela crê, tá certo? E aqui nós já começamos a ter um probleminha, porque quando nós falamos de igreja reformada e falamos da igreja presbiteriana, nós vamos ter duas correntes de pensamentos sobre os dons espirituais, duas formas de enxergar os dons espirituais. Eu não gosto desses termos que são usados, mas são os termos que são usados para definir, nós vamos entender o porquê. Primeiro, nós temos uma corrente que é chamada de cessacionismo. Cessacionismo. O que é o cessacionismo? É a visão cristã na qual se formula que parte daquilo que é chamado de dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, apesar de terem sido fundamentalmente utilizados, de extrema utilidade, de extrema importância nos primórdios da igreja cristã, eles cessaram de existir a partir de um período, de um determinado momento, ainda na época da igreja primitiva ou do primeiro século em que se encontra. Então, a ideia do cessacionismo
é de que se cessou, de que parou, de que parte destes dons, que antes eram populosos e movimentavam toda a igreja, deixaram de existir, eles não mais funcionam nos tempos atuais, eles não mais estão atuando da forma corrente. Aí você vai ter John MacArthur, você vai ter dos pastores brasileiros, né? Você vai ter o reverendo Luciano Bonilha, você vai ter o Ageu, você vai ter alguns pastores que vão defender essa linha de cessacionismo, de que parou, de que os dons não funcionam mais, eles não estão mais atuando, pelo menos não todos, né, não na sua plenitude. E nós temos o continuismo, que é justamente o contrário, né? O continuismo, ele vai ter a cosmovisão de que todos os dons espirituais que foram manifestos no período da igreja primitiva continuam existindo e eles são necessários para a igreja hoje. E aí você vai ter John Piper, você vai ter a reverenda Jeremias, Hernandes e alguns outros pastores que vão defender essa linha. Então perceba, mesmo dentro da igreja presbiteriana do Brasil, mesmo dentro da igreja reformada, você vai ter duas linhas de pensamentos, que é uma que diz que cessou determinados dons e a outra diz que continua esses dons a serem manifestados. E essa tem sido a grande dificuldade quando se passa esses ensinos para a igreja. Por quê? Porque geralmente o pastor passa o ponto de vista dele, né? Eu sou cessacionista, eu creio que os dons cessaram, então eu vou ensinar a igreja que os dons cessaram. Aí chega um outro pastor e fala assim, não, eu sou continuista e eu vou ensinar a igreja que os dons continuam. E aí o irmão fala assim, mas continua ou cessou? Outra hora ele ouve que cessou, ele tem uma experiência na vida dele e fala assim, mas o que foi essa experiência? Né? Ou ele acha que continua, mas ele nunca teve nenhuma experiência, e aí, como é que é essa questão? Então, tudo isso é uma grande dificuldade. Mas como eu disse, é preciso que a gente entenda, eu não concordo com essa expressão, com essa forma de lidar com esse assunto. Eu acho que são impróprios esses títulos de continuacionismo e cessacionismo. Então eu acho que esses dois termos, eles não são bacanas, eles não dá para definir a realidade da igreja a partir deste tempo. Por quê? Não é só porque eles não são bíblicos, né? São títulos dados teologicamente para compreender as coisas, mas porque eles pretendem, de alguma certa forma, na sua essência, no seu caráter de nominação, eles pretendem se impor sobre a própria Bíblia e, em última análise, sobre a própria ação do Espírito Santo. Como assim? As Escrituras dizem que o Espírito Santo concede os dons de forma soberana, conforme lhe apraz. 1 Coríntios 12, versículo 11. O Espírito Santo concede de forma soberana, conforme lhe apraz. Mas, aqueles que são continuacionistas, nossa, palavra difícil, continuacionistas, eles de uma certa forma exigem que ele continue, que o Espírito Santo continue operando mais e mais da mesma forma que ele operava outrora. Eles vão brigar dizendo que opera, que acontece. Nós vemos isso muito no meio pentecostal e neopentecostal, tentando fazer com que o Espírito Santo faça, que ele tem que acontecer e tal, como se a gente tivesse esse controle, tá certo? Por outro lado, aqueles que são cessacionistas, né, eles exigem que ele não realize mais nada. Sabe? Então, assim, esses teólogos que se pegam exatamente aos termos, eles se posicionam de tal forma que dá a impressão que eles estão determinando a ação de Deus na história. Estão determinando a ação da própria obra do Espírito Santo sobre a sua igreja. É por isso que eu não gosto de usar esses dois termos, tá certo? Eu não gosto de usar esses dois termos. Então, se o Espírito Santo, ele age conforme a sua soberana vontade, conforme a sua maneira de agir, tanto pode ter cessado, quanto pode não ter cessado. E o grande problema é que nós não temos uma forma clara, declarada nas Escrituras. Tanto o cessacionista, quanto o continuista, ele vai inferir, a partir dos textos bíblicos,
que o Espírito Santo parou ou que o Espírito Santo continua. É por isso que as duas teorias teológicas são aceitas na Igreja Reformada. É por isso que você vai ter homens de renomes internacionais como John Piper, que diz, os dons continuam, e homens de renome como John MacArthur, que diz, cessou, acabou. Não continua mais. Porque é inferido, é entendido a partir da minha experiência, da minha maneira de ver, da ótica pela qual eu estou lendo a Bíblia, né? E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Em ambos os casos, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de ensinar uma heresia sobre a ação soberana do Espírito Santo. Em ambos os casos, nós corremos o risco de ensinar uma heresia. Se eu chego aqui e ensino para vocês assim, o Espírito Santo continua, ele age, ele continua manifestando e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, eu posso estar ensinando uma heresia. Se eu chegar e falar assim, o Espírito Santo parou, ele não exige mais, ele não funciona mais, ele não age dessa forma mais, aí eu também posso estar ensinando uma heresia. Por quê? Porque eu não tenho uma informação clara sobre isso. É claro que eu tenho meu ponto de vista, a minha forma de entender, a minha forma de perceber essa questão, mas é uma grande dificuldade do pastor, se ele quer ser honesto com a sua igreja, ele impor aquilo que ele compreendeu como vontade, como absoluto, entende? Há coisas que a Bíblia fecha, da qual você diz assim, é assim, acabou. Por exemplo, você só vai a Cristo ouvindo a mensagem do Evangelho. Seja por um folheto, lendo um folheto, seja pela mensagem televisiva, seja pelo rádio, seja pela pregação pessoal de alguém, pelo testemunho que você ouviu, mas você só vai conseguir ter Jesus como seu Salvador se o Evangelho chegar até os seus ouvidos. Porque a Bíblia diz isso. Paulo afirma isso de forma categórica. Como crerão, se não há quem pregue. Então, precisa de chegar ao Evangelho. Precisa de chegar ao Evangelho. Isso eu posso afirmar, né? Nenhuma outra pessoa, se alguém se converteu, ele ouviu o Evangelho de alguma forma, ele entendeu o Evangelho de alguma maneira. Não vai acontecer outra forma. Mas quando chega em assuntos como esse, eu não posso bater o martelo naquilo que eu considero como princípio, como realidade, como finalidade, porque aí eu estaria me pondo como o julgador, né, como o aferidor do conceito bíblico. Entenderam isso? Comentário. Mas a Bíblia ela teria que dar uma definição, né, com relação a isso aí. Porque senão, como que a gente vai ficar? Pode ser, pode não ser. Eu penso assim. Assim, né? Eu acho que a Bíblia tem que ter a resposta, né? Pois é, esse é o nosso desafio, né? Tentar achar uma resposta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a Bíblia e vamos buscar na Bíblia. Aí você vai olhar a Bíblia, você vai olhar o texto bíblico, a gente vai apresentar as duas visões, o porquê de uma e de outra situação, e aí você vai definir, vai ser assim, não, pelo que eu entendi, pelo que eu li, pelo que o Espírito Santo falou comigo, esse é o posicionamento da qual eu vou me posicionar, tá certo? Mas eu não vou dizer para você assim, creia nisso ou creia naquilo. Não vou mesmo. É você quem vai chegar a uma conclusão à medida que você estuda. Esse é o critério, esse tem que ser o critério da exposição teológica, né? É fazer você pensar e você chegar a uma conclusão a partir da sua própria experiência, à luz das Escrituras e a partir da própria revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Tá chegando aí, tá chegando o microfone, deixa o microfone chegar aí. Pronto. Se a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não parou, automaticamente eu tenho o entendimento de que o Espírito Santo também não parou. Porque a própria ação do Espírito Santo não é ação de Deus. É assim nós entendemos. Pois é, a questão toda está aí. O agir, quando age através do Espírito Santo, está agindo através do próprio Deus. Uhum. Não sei, eu acho que continua. Não sei se seria isso, mas eu penso assim. A grande questão está aí, veja bem. Tanto o cessacionista quanto o criacionista, quanto o continuista, eles não estão dizendo que o Espírito Santo não age.
Eles não estão dizendo assim, o Espírito Santo parou de agir, ele não vai agir mais, o Espírito Santo não vai manifestar. Não. O que há é o seguinte, existe, por parte da visão de um e de outros, que determinados dons não acontecem como aconteciam no passado. Algumas coisas, alguma maneira do Espírito Santo agir, tanto os dois grupos vão definir que, de fato, não há mais essa situação, né? Por exemplo, vamos tentar entender de uma forma específica, por exemplo. Quando nós olhamos a tradução, a forma de traduzir, de interpretar alguns termos do original, nós precisamos de entender como esse termo é previsto. Quer ver um negócio interessante? Quando nós falamos de dom de profecia, se for o termo designado para se referir a uma revelação inspirativa, né, trazendo uma nova visão, uma nova escritura, então, ou se referindo a predições futuras, os sensacionalistas vão dizer, cessaram. Ela não funciona assim. Se eu usar o termo profecia para se referir à exposição da palavra, à pregação da palavra, à exposição do evangelho, né, à advertência e exortação quanto ao pecado e às suas consequências, né, então eles vão dizer, continua. Entende? O sensacionista vai dizer assim, continua ou não, conforme ele vai entender aquele termo ali, vai traduzir aquele termo. Então, profeta, o significado original seria porta-voz, aquele que fala em nome de. Então, se ele fala em nome de, usando a palavra de Deus, ele está profetizando, e outro vai dizer, ele vai falar além da palavra de Deus. Ele vai usar outras coisas, outras fontes, e aí ele vai dizer, então cessou essa situação, né? Os sensacionistas, de um modo geral, eles atribuem que aqueles que são chamados de dons sobrenaturais, dons extraordinários, eles deixaram de existir ou de agir no meio da igreja, da forma ordinária como acontecia. Geralmente o sensacionista vai defender essas questões, né? Então, por exemplo, o dom de cura, ele vai dizer que uma pessoa hoje ele não recebe mais esse dom de cura como no passado tinha. A Bíblia diz que os apóstolos caminhavam e era colocado as pessoas sobre a calçada e a sombra deles curava, né? Era uma manifestação de cura constante. Pedro chegou junto com João na porta do templo, virou para aquele homem que estava sentado ali e falou, levanta e anda. O homem levantou e andou. Pedro foi até Dorcas e ressuscitou Dorcas. Então, há algumas coisas espetaculares, sobrenaturais, que aconteciam de forma constante e prática, a gente não vê acontecendo da mesma constância na igreja hoje. A gente não vê pessoas com esse... A impressão que tem é que toda vez que Pedro orava por alguém, alguém era curado. Toda vez que Paulo orava por alguém, vou orar para ele ser curado, ele era curado. Você não vê nenhum registro de que Paulo orou para alguém e a Bíblia diz, não, ele não vai ser curado, ele vai morrer porque é a vontade de Deus que vai morrer. Entendeu? Então, nesse contexto de um dom específico derramado sobre a vida da pessoa, dando ele autoridade de tal forma que ele não falha naquilo que ele faz, ou seja, alguém que ora pela cura nunca deixará de receber a resposta da sua oração. Este fato, o sensacionista vai dizer, não funciona mais. Não é assim que acontece. Nós não temos mais o dom de cura. E aí vai ter os seus motivos para ele dizer. Eu estou só mostrando uma visão geral daquilo que é para a gente poder entender essas questões, tá certo? Então, ele não vai agir da mesma forma, tá? Da mesma maneira, conforme a visão do continuista, ela é alterada pela sua visão e pela sua percepção teológica. Isso eu estou me referindo ao continuista de visão reformada, né, ortodoxa, né, que ele entende de uma forma específica. Por exemplo, o termo profecia, no sentido de uma revelação escriturística, inspirativa, né, de uma nova inscrição ou de uma continuidade da inscrição a partir da profecia, ele vai dizer, claro que cessou. Senão a gente tem que aceitar os escritos de Ellen White, escritos de fulano, a revelação do Novo Testamento do Allan Kardec, porque são novas inspirações, novas visões, novas situações que agregam ou que
destroem ou que mudam a percepção bíblica, né? São livros que a gente vai dizer, esses livros não são inspirados. Nós não temos nenhum livro que seja inspirado a não ser o cânon fechado, que é a Bíblia. Nesse ponto, cessacionistas e criacionistas abraçam. Acabou. Nós não temos isso mais acontecendo. Deus não está escrevendo mais as suas escrituras. Tudo que ele queria escrever, ele já escreveu e está ali. Tudo que ele queria registrar, ele já registrou. É o suficiente para a gente. Percebe? Por isso que é a grande dificuldade. Quando nós olhamos por continuista reformado, ele vai dizer, terminou. Há coisas que ele vai olhar e vai ver de uma forma diferente. Vai ver de uma forma diferente. O que eu quero dizer com os irmãos? Vamos pensar o seguinte. Se você estiver conversando com um cessacionista, neopuritano, conservador, e no mesma conversa você estiver conversando com um neopentecostal, dependendo do assunto que você vai estar tratando, falando sobre os dons espirituais, o neopentecostal vai dizer, você não crê na atividade do Espírito Santo atualmente, você é cessacionista. E o neopuritano ou o conservador vai dizer, cara, tu é muito pentecostal, porque você está crendo muitas coisas que não deveria. Porque vai depender muito da forma como é vista, entende? Da forma como é direcionada. Algumas coisas nós vamos fechar, algumas coisas nós vamos ficar abrangentes, nós vamos ficar mais latente. E essa é a grande questão. Qual é a linha de divisor? O que eu quero dizer é o seguinte, qual é o parâmetro que eu vou usar para dizer que continua ou que para? Em que eu vou me centrar para poder afirmar categoricamente, para bater no pé e falar assim, terminou, ou continua? Complicado. Eu posso dizer, o dom de cura não existe mais. Aí alguém chega perto de mim e fala assim, mas eu estava no leito de hospital, alguém orou por mim e eu fui curado. Como o dom de cura não existe mais? Aí eu vou tentar explicar que o dom de cura não existe mais no sentido daquela pessoa com essa ação perfeita sobre a vida dele. Agora, onde na Bíblia diz que essa ação é perfeita? Que todas as vezes que Pedro orou por alguém, essa pessoa foi curada. Todas que estão registradas. Mas está registrado todo o passo de Pedro, todo o passo de Paulo. Então, como é que eu vou dizer que, não, ali está dizendo exatamente isso? Entende? Quando a gente chega nesse ponto, é que eu não consigo ter uma dimensão para poder fechar isso, para dizer, isso é dessa forma. Então, como eu vou entender esse dom a partir da interpretação do texto? Como é que eu vou enxergar esse dom a partir da interpretação do texto? Essa é a grande dificuldade. Por isso que você vai ter, dependendo da experiência ou da visão de um, uma visão ou outra, ou dependendo da forma como ele enxerga aquele dom, como ele enxerga aquilo que é apresentado. Né? Dentro da condição da Escritura, ele vai ter essa visão. Aí, a nossa irmã Raquel, por favor. Raquel. É a igreja. A igreja, né, ela tem seus representantes, seus teólogos lá que falam, né? Vamos dizer assim, lá no Supremo, vamos colocar de uma forma bem prática. Esses nossos irmãos que estão lá, eles não têm uma posição? Tem. Um de um lado e outro de outro. Você não tem uma posição, você tem duas posições. Então a igreja presbiteriana, ela você vai ter duas ela posições. não se manifesta a respeito disso. A igreja presbiteriana, na sua maioria, ela vai ser vista como cessacionista. Ela vai ser vista como cessacionista. Mas a grande questão é, o que é essa visão cessacionista? Quando as pessoas olham para mim, vão dizer assim, pastor, o senhor é cessacionista. E aí, mas alguns vão chegar e falar assim, pastor, o senhor é continuista. Porque a grande questão não é se eu sou cessacionista ou não. É até que ponto eu entendo a aplicação e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Certo? Essa que é a grande questão. Quando as pessoas perguntam para mim, eu vou dizer assim, eu creio que Deus age da mesma forma que ele agiu no passado e que a igreja precisa da mesma capacitação e ação do Espírito Santo como acontecia no passado. Porém, entretanto, pela sua soberana vontade, há coisas que o Espírito Santo não se manifesta mais como manifestava no passado. Aí eles vão dizer, você é cessacionista.
Mas a pessoa falar comigo, você acredita que alguém pode orar e pode ser curado? Eu falei, acredito, claro. Eu já vi isso acontecer. Conheço tenho um testemunho de um monte de pessoas que foram curadas de forma miraculosa através da oração. Ah, então você é continuista. Entendeu como é que é? Você é continuista. Eu vou dizer assim, depende. Se for dizer que o Espírito Santo age para curar, eu vou dizer, sou. Se dizer que o Espírito Santo pegou aqui o Fernando e ungiu ele de tal forma, o capacitou para que ele agora seja o profeta da cura, para todo mundo, eu vou dizer, não. Pastor, só falando um pouquinho de experiência, o senhor sabe que a igreja presbiteriana, ela passou por uma fase, acho que na década de 60, 80, 70, 80, não me lembro, mas teve uma onda de avivamento na igreja. Muitos membros da igreja presbiteriana buscando esses dons espirituais. Sim. E a igreja, os seus conselhos, pelo menos na região que eu pertencia à igreja, eles não abriram para isso. Eles não abriram. Inclusive, houve divisão na igreja por causa disso. Depois veio a igreja presbiteriana renovada, aquela coisa toda. Então, isso para mim é complexo, porque como que a igreja não se posiciona e ela se divide? É por isso que eu estou falando. Como que ela não se posiciona, ela se divide e, de certa forma, ela impede que seus membros ajam dessa maneira. Porque foi o que eu vi e vivi. Pois é por isso que eu estou falando. A grande confusão na mente da igreja é exatamente por conta dessas questões que a gente fica sem saber. É continuista, é cessacionista, como é que é isso? Parou, terminou, mas continuou? Então, assim, a grande questão é como nós entendemos a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. É isso que vai definir para a gente poder fazer essa conclusão. O que eu estou tentando entender é como que ela aceita as duas correntes e ela impede que as pessoas façam isso. Aí eu acho meio complicado, porque vai os crentes aqui começar a fazer profecia aqui dentro, começar a falar, vai ver o que vai acontecer. Pois é. Aí como é que ela não se posiciona? Pois é isso que eu acho estranho, né? Então, aí é que está. Incoerente, inclusive. Pois é. Aí é onde a gente quer chegar. Nós somos reformados. Na visão reformada, você consegue caminhar nas duas coisas. Na teologia neopentecostal, nós não caminhamos. É diferente da teologia reformada. Esse é o grande ponto. Quando houve o racha da igreja, saiu uma igreja neopentecostal. Saíram os pentecostais da igreja na teologia do pentecostal. Assim como os demais movimentos que passaram da igreja e pessoas saíram. Mas na teologia... Essas pessoas, elas estão sujeitas ao Supremo Concílio, à igreja renovada? Não. Pois não. É isso que eu estou falando, pastor. Mas como é que eles não se posicionam e tiveram que dividir? É isso que me culpa. Não, é isso que eu quero que você entenda. A igreja se posiciona. Mas dentro da posição da igreja, você ainda terá essa dificuldade, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é a teologia pentecostal. A forma como a teologia pentecostal entende e enxerga os dons. Outra coisa é como a teologia reformada enxerga os dons. A igreja se posiciona... Se você falar assim, isso que eu estou falando, se você chegar perto de um pentecostal, de um neopentecostal, ele vai dizer assim, você não acredita na obra do Espírito Santo. Você fala, como não? Eu acredito sim. Mas você acredita em tudo que está acontecendo lá? Você acha que tudo aquilo ali é manifestação? Tudo que é da forma como é fugindo do contexto, da realidade bíblica, da situação bíblica? Você vai dizer, não, isso aí está errado, isso é heresia. Tem um monte de heresia lá. Então, por conta disso, automaticamente você é visto por eles como cessacionistas. Entende? Por conta da forma como isso é visto lá. Porém, dentro... Então, assim, por isso que eu falei, se você tiver com um presbiteriano conservador, neopuritano, e você estiver com um neopentecostal, dependendo da sua posição aqui, você pode ser visto pelo neoconservador como continuista e pelo neopentecostal como cessacionista. Sempre que nós formos ser olhados pelos pentecostais e neopentecostais, eles vão dizer, vocês não acreditam na continuidade do Espírito Santo, porque a nossa teologia diverge dele nesses pontos.
Entende? Mas dentro da teologia reformada vai ter essas duas linhas por conta da forma de entender a aplicação do próprio Espírito Santo dentro da igreja. Pastor, eu vejo que tanto um como o outro não traz bênção, traz confusão. Isso não é bom. Porque quando Jesus mandou que fôssemos, né, ele disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Estão indo contra a palavra. Agora, o que eu particularmente vejo, e já falei várias vezes, para eu estar apto para isso, eu tenho que estar em sintonia com Deus. Eu tenho que estar de uma forma que busquei estar com a vida mais correta, em santificação, estar em condição de ser usado. Aí eu vou ouvir uma voz ou uma ordem e aquilo vai acontecer. Se é enfermidade, vou ouvir, vai ser imposta a mão e será curado. Se é maligno, vai me dar a condição de eu impor a mão e ser afastado. Porque eu já vi isso. E várias vezes, tanto um como o outro. Agora, só que os dons eu entendo que não é mérito meu. É como um presente de Deus. Quando? Quando eu estou apto. E Ele vai me dar o dom que Ele quiser, quando Ele quiser. Então eu vejo assim, tanto um como o outro para mim gera confusão, porque estão indo contra a Bíblia. Os dons existem, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que eu estou dizendo que eu não gosto de usar esses dois termos, porque esses dois termos, eles levam a extremos. A grande questão é, você é continuista ou você é sensacionista? Vai depender da forma como a pessoa entende esses termos para dizer que eu sou um ou eu sou outro. A igreja não deve estar se limitando a essa questão, mas ela precisa de entender qual é a reação ou qual é a ação correta do Espírito Santo, como o Espírito Santo de fato manifesta sobre a igreja, o que é exatamente os dons, né? Nós vamos entender isso, o que é exatamente os dons? Para que ele serve? Qual a finalidade dele? Né? Por que ele como ele é derramado sobre a igreja? De que forma isso acontece? Porque isso que é o importante, entende? É a partir daí que eu vou poder então tirar a minha posicionamento a respeito da Bíblia, entender a Bíblia. Então assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente for para a teologia, vou deixar assim claro em termos de dito. Se eu for para a teologia bíblica, ela vai me fechar, da teologia bíblica, ela vai me deixar uma condição mais aberta. Se eu for para a teologia sistemática, eu vou ter que me posicionar em respeito a isso, porque eu vou precisar de pegar um sistema para poder ligar. Eu sou adepto da teologia bíblica, deixa a sistemática quieta nesse assunto, porque ela vai me levar a mais confusão em relação a isso. E esse é o grande problema, às vezes, no ensino da igreja. Porque no ensino da igreja, você tem muita da teologia sistemática sendo aplicada, muito pouco, às vezes, da teologia bíblica sendo aplicada, tá certo? O que é exatamente a diferença de um e de outro? A teologia bíblica, ela se limita ao texto bíblico. A filosofia, ela é muito limitada. Você pensar, avaliar fora da Bíblia é muito limitada. Você chega aquilo ali e fala, aqui há mistérios que pertencem a Deus. É o que geralmente a igreja faz. A igreja para ali. Ela não vai além daquilo ali. A teologia sistemática, ela às vezes me leva a refletir muito mais e a fazer perguntas muito mais profundas que vão trazer mais dúvidas do que respostas em muitos casos. E essa é que é a grande questão, porque eu vou pegar a Bíblia e vou sistematizar. Quando eu sistematizo a Bíblia, eu uso versículos isolados para responder a questões. E às vezes aqueles versículos, isso acontece muito na teologia sistemática, às vezes aqueles versículos estão fora do contexto do texto. Ele justifica uma determinada ação, mas ele está fora do contexto do texto que ele foi escrito. Quando a teologia bíblica diz, não, esse texto tem que estar dentro desse contexto aqui. Ele foi escrito para esse fim, para esta realidade. Por isso que, por exemplo, você consegue montar uma teologia da prosperidade, você consegue montar uma teologia pentecostal e outras teologias que vão surgindo por aí, por conta da visão da sistematização. Eu pego um versículo aqui, aí eu vou lá, pego outro versículo lá na frente, eu vou lá, faço uma coxa de retalho. Quando eu leio o texto que é aplicado e leio os versículos, eu digo, eles se justificam.
eu sistematizei aquela aplicação usando a Bíblia toda, seria essa a visão. Só que a teologia bíblica, a teologia sistemática ela é derivada da teologia bíblica para facilitar o estudo, ela não é uma ciência independente. Quando ela se torna independente, ela cria um problema sério. Quando ela se torna, entendeu? É assim que surge a maioria das heresias no conceito. E assim, quando você pega para ler, você fala, não, faz sentido. Faz sentido, o que está dizendo aqui faz sentido, é isso mesmo. E às vezes nós vamos ler textos bíblicos que vão ser interpretados a uma determinada luz de visão, de um posicionamento, que você fala, nossa, que coisa linda e maravilhosa que esse autor está falando aqui, a respeito dessas questões, mas ele tirou o texto da sua realidade contextual bíblica. E aí você não percebeu que você está caminhando para águas turbulentas e nebulosas, em vez de você estar na certeza e na firmeza daquilo que é a direção do Senhor. Tá? Eu fiz essa introdução só para os irmãos entenderem que vocês vão ter, dependendo daquilo que vocês pensarem, dependendo da pessoa que você conversar, uma visão de que você é continuista ou cessacionista, mesmo a linha do pentecostal, você sendo cessacionista. Mesmo a linha de uma igreja neopentecostal, você sendo cessacionista. Às vezes, no próprio contexto da igreja, vai dizer assim, não, esse cara aqui é... Por isso que a gente tem. E isso é normal por conta da forma como eu encaro ou interpreto essas questões. Aí eu dei um exemplo aqui. Se você pega a palavra profecia, ou a ideia do profeta como aquele que revela a palavra de Deus, que traz do nada a palavra de Deus, que Deus fala diretamente, como os profetas do Antigo Testamento foi, como Jesus foi, como Paulo foi, todos os dois vão dizer assim, cessou. Não tem mais. Tem mais nova revelação? Não tem nova revelação. A única revelação que tem é a Bíblia. O que eu tenho é a apresentação, explicação, esclarecimento dessa revelação. Na teologia reformada, os dois são cessacionistas. Os dois vão dizer, acabou, não tem mais. Né? Já, já se você chega perto de um adventista, ele vai dizer assim, não, você está errado, porque a última profeta foi Ellen White. Você está errado. Se você chega perto do mormon, fala assim, não, o último profeta foi Joseph Smith. Entendeu? Você não, porque eles não fecham essa questão. Nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia e falamos assim, por que a igreja presbiteriana não tem pastora? Porque ela olha para a Bíblia e interpreta que não há pastora. E nós explicamos por que não há pastora. Tá certo? É uma visão bíblica reformada de que não há pastora. Aí a outra igreja diz, não, vocês estão errados porque tem pastora. Então, nesse ponto, só para a gente poder entender, nesse ponto, cessacionista e continuista fecham na teologia reformada. Não tem pastora. Não temos mais apóstolos. Nós não temos mais apóstolos. Né? Deus capacitou apenas os 12 para serem os apóstolos. Na verdade, foram 15, né? Nós temos citados ali como apóstolos. Às vezes as pessoas pensam que só tem os 12, né? Tem 15 citados na Bíblia como apóstolos. E aí nós temos esses 12 que são os principais, que estão ali à frente, né? E não temos mais apóstolos. Aí os outros dizem assim, não, nós temos. Por quê? Porque nós vamos ter a palavra que é traduzida para apóstolo, sendo traduzida em outras coisas para missionário. É a mesma palavra. A grande questão é a interpretação da aplicação da palavra no texto. É isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Então, numa visão, você vai ter uma visão reformada, você vai interpretar de uma forma, numa visão pentecostal de outra, neopentecostal às vezes de outra forma, numa igreja emergente de outra forma, e nas seitas de uma forma totalmente diferente, alheia a todas essas questões. Porque vai depender muito da forma como ele vai interpretar esse contexto, tirando ou não dentro do seu contexto real ali escrito. Então, é só para os irmãos entenderem isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Você sabe, depois você pergunta, tá? Adolfo. Pastor, essa linha cessacionista, né? Eles
acreditam que ela encerrou na descida do Espírito Santo, né, nos Pentecostes, não foi? Depois disso não houve mais manifestação dos dons. Não, você vai ter a visão de que ela terminou com os apóstolos. Quando fecha o cânon, termina os apóstolos, então automaticamente alguns dons deixaram de serem manifestos. Por exemplo, esse dom de inspiração, né, ser inspirado para escrever as escrituras, terminou. Aí junto com esse eles vão apontar uma outra quantidade de dons que foram terminados. Então, no caso, essa ideia do dom de profecia, ele vai dizer que terminou. É igual eu falei, é muito complicado isso. Você afirmar uma coisa ou outra é muito complicado por conta... Tem N vertentes, a gente não sai daqui, tem N vertentes. Mas eu conheci um pastor que ele é dessa linha, mas eles entendem muito bem que a questão da obra do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, mas não como dons, como dons, né? Então, o Espírito Santo age como ele quer, da forma como ele quer, a questão da cura, né, de milagres, mas não nos colocando ênfase que são dons. Pois é, entendeu? Exatamente. Quando a gente olha para essas coisas, mas aí você vai ter uma visão do cessacionista da continuidade da ação do Espírito Santo. Porém, em determinado ponto ele vai dizer assim, não, isso é continuista. Alguns vão ser chamados de continuistas, porque eles são um pouco mais radical que outros, em alguns pontos. Mais alguém? Tamir. Pastor, quase como ele falou agora, eu creio assim, a ideia que eu tenho disso, que realmente não temos mais profetas, porque o profeta falava de Deus e Deus deixou a Bíblia falar. Mas que Deus pode, isso seria uma pergunta, Deus poderia dizer assim, não tem profetas, mas Deus pode usar alguém para profecia, num caso específico. Não quer dizer que Deus, até certas igrejas aí, Deus fala e o irmão lá sobe e prega. Eu não creio nisso não. Mas eu entendo que poderia ser assim, né? Não tem profetas, porque não existe mais. Deus já deixou a Bíblia para isso. Mas Deus poderia usar alguém para profecia? Ou só naquele momento que aquela pessoa está pregando o evangelho. O pastor está pregando, então o pastor naquele momento é profeta. Seria isso? Pois é. Isso nós vamos ver quando nós chegarmos a caminhar sobre os dons. Aí a gente vai poder entender, à luz das Escrituras, do contexto que é aplicado, do seu texto que é aplicado, tá certo? Da semântica da sua palavra, daquilo para qual ele foi usado, nós vamos entender isso. É isso que eu quero. Eu não vou dizer para vocês, é isso ou aquilo. Vamos ler a Bíblia? Vamos entender isso à luz da Bíblia? E aí você vai chegar a uma conclusão ou outra, você vai chegar a um ponto ou outro. Esse é que é o conceito. Pastor, então eu posso entender assim. Dom permanente, alguns não existe mais. Nós não temos mais um profeta que vai chegar aqui com dom de profecia, conhecido como profeta. Mas Deus pode usar. Deus pode usar um servo dele, como lhe aprouver, para trazer uma profecia. Assim? Já disse que eu não vou dizer. A gente Mas vai aí entender. o senhor vai deixar a gente confuso. Te acalma que o estudo vai longo. Essa é a ideia. A ideia é que você chegue à sua conclusão. Não, ok, não tem problema não. A questão é isso. A ideia é que você chegue... Gente, o que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer vocês pensarem e olharem a Bíblia. Às vezes, esse é um dos defeitos daí. Não é que a gente não possa fazer isso, mas esse é um defeito, às vezes, da igreja. O que o pastor fala está certo. E se ele estiver errado? Eu preciso de olhar à luz da Bíblia. Eu preciso de ter ferramentas para que eu possa esclarecer isso à luz da Bíblia. Claro que algumas coisas são complexas demais, outras nem tanto. Então o que eu preciso é de ter ferramentas. O que eu estou propondo? Olhando para os dons, nós vamos ter ferramentas para a gente chegar a uma conclusão. E talvez dentro do grupo, um vai pensar de uma forma e outro de outro. Problema nenhum. Entenderam? A gente não vai brigar, a gente não vai se separar, a gente não vai rachar a igreja por conta... Não é isso. São visões reformadas. A grande questão é que nós precisamos de chegar a essa conclusão. São visões reformadas. É essa a ideia que a gente está querendo fazer. O Luciano ali por último, e aí a gente continua, senão a gente não sai daqui. Pastor, é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, a indagação da dona Raquel é interessante porque o Supremo Conselho tem que ter uma posição firmada, porque isso vai trazer problema amanhã.
Por exemplo, todo do Supremo Concílio é milenista, é um outro problema que vai surgir amanhã e depois vai ficar pior. E aí vai ter um racha. Porque vai ter que ir cada um para os seus cantos. Infelizmente. Deixa o Eu amanhã, acho que deve ser, né? deixa o amanhã para amanhã. Não vamos entrar nesse mérito, não. Deixa o amanhã para amanhã. Pensar naquilo que está dando certo até hoje. Então deixa amanhã para amanhã. Deixa amanhã para amanhã. Queridos, vamos lá. A gente tendo com vista essas considerações, a gente precisa de entender primeiramente exatamente o que são dons. Há uma confusão às vezes sobre a questão do que são os dons, tá certo? Esses dons espirituais, e para a gente poder entender essa natureza, nós devemos de olhar primeiro para aquilo que os escritores bíblicos dizem, para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso, tá certo? É isso que eu quero chamar os irmãos, para a gente olhar para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia diz, né? Nós vamos nos concentrar a esse contexto. Então, assim, quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, nós não lemos o texto, todo o capítulo 12 de Coríntios, não vamos ler isso, mas quando nós olhamos aqui, nós vamos ver uma lista que é apresentada por Paulo, tá? Sobre os dons, alguma lista de dons apresentada. E ele vai usar algumas palavras, né, para poder apresentar o aspecto ou a origem dessa situação. Quando nós olhamos para esses termos juntos, nós vamos produzir uma descrição mais completa a respeito do que seja estes dons. Então vamos analisar algumas palavras. Por exemplo, 1 Coríntios 12, versículo 1, diz assim, a respeito dos dons espirituais. Aqui ele está colocando dons espirituais. Olha só que coisa interessante. No grego original, não existe dons espirituais, existe apenas espirituais. Não é que está errado colocar dons espirituais, mas essa palavra composta aí, dons e espirituais, não está no original. No original, isso está na interpretação para facilitar o entendimento. No original está escrito a palavra espirituais, tá certo? Significando coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito. Dons espirituais são, portanto, em primeiro lugar, coisas controladas ou caracterizadas pelo Espírito. São coisas espirituais. Seria mais ou menos assim, a respeito dos assuntos ou das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Claro que a gente vai entender que é os dons, porque ele vai citar a palavra dom mais abaixo. Então, o que o tradutor fez? Para facilitar a leitura e o entendimento, ele fez a interpretação do texto e não apenas a tradução literal do texto. A Bíblia é feita assim, há uma interpretação para facilitar na hora que eu ler e entender. Tá? Entenderam isso? Beleza. Então, beleza. Quando nós vamos para o versículo 4, olha aí o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí nós temos aqui a palavra dons. Certo? A gente estaria lendo assim, a respeito das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixeis conduzir tal. Por isso, façamos compreender tal. Ora, os dons são diversos. Então, essas coisas espirituais são dons, tá vendo? É interpretação. O que é a palavra dom aqui? Bom, a palavra dom aqui é charisma. É a mesma palavra que é traduzida, que é transliterada no português para carismático. Tá certo? É a mesma palavra que é traduzida. É o mesmo termo carismático aqui. Agora, o contexto carismático aqui é diferente do contexto carismático aplicado na nossa realidade moderna. O contexto aplicado aqui é diferente do contexto carismático aplicado na nossa realidade moderna. Quando nós falamos de carismático, por exemplo, vamos lembrar aqui, que é o mais falado, os católicos carismáticos, né? São os católicos que buscam as manifestações sobrenaturais do dom espiritual. Então, quando a gente fala assim, aquela igreja é uma igreja carismática, é uma igreja que está buscando as manifestações espirituais sobrenaturais, aqueles dons extraordinários. Cura, profecia, visão, sonho, e aí vai sucessivamente. Uma lista infindável de coisas que são bíblicas e que não são bíblicas, que vai buscar atribuindo o ser do Espírito Santo, né? Só que a questão aqui não é isso. Carismático se refere a toda coisa ou caracterizada, coisa que é controlada ou caracterizada pelo Espírito Santo. Então, se a Bíblia diz que eu tenho o dom, por exemplo, de administração, esse dom de administração
É um carisma. Carisma. É algo carismático, entende? O contexto aqui está em cima desta realidade. Não está, por isso que é bom a gente entender isso. A palavra dom aqui é a palavra charisma, que nós transliteramos para carismáticos, que é a ação ou a ação soberana, ou a manifestação soberana do Espírito Santo, e não se refere necessariamente às coisas espetaculares, mas se refere a toda a ação do Espírito Santo sobre a igreja, tá certo? Então, a ideia que é apresentada aqui, dessa palavra, é que é uma dádiva, é um presente, porque a raiz desta palavra, charis, é graça. Então, o charisma, ou carismático, ele é uma graça, uma concessão, um favor imerecido, um presente que é entregue a partir do Espírito Santo. Significa, então, que hoje, qualquer ação do Espírito Santo, nós temos uma ação carismática da ação do Espírito Santo, quando se refere a essas questões da manifestação de Deus, né? Então, todos os dons, eles são charismas, todos os dons, né? E eles são da livre vontade de Deus. Por quê? Porque é pela sua ação graciosa, não é pelo merecimento, não é pela capacitação, não é pela minha intensa busca, mas é pela vontade de Deus. Entendeu? Então, dons aqui espirituais se refere a um presente dado pelo Espírito, de forma com que ele age, com que ele se movimenta, com que ele caracteriza sobre a sua vida. Essa é a ideia que é apresentada. Essa é a ideia de dom espiritual. Esse é o conceito básico de dom espiritual. Então, ele age de forma graciosa. Este termo também é usado em Romanos 12, versículo 6, 1 Pedro 4, versículo 10, né? Que vai usar a mesma expressão, charisma. Já em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 8, eu não vou abrir para ler, porque senão a gente vai ficar com um tempo muito longo, o termo já é outro, é dória. E enfatiza a mesma virtude, mas já não é charisma. Não é a mesma palavra que é usada. Então, assim, você vai ter palavras diversas sendo usadas, mas a ideia reforça a mesma situação de um presente, de uma dádiva, de uma concessão, né? Então, dons não são recompensas. Dons não são conquistas. Dons espirituais não são méritos da sua busca. Dons espirituais são concessões, são presentes, são dádivas do Espírito Santo para a sua igreja, para o seu corpo, para o seu povo, para a manifestação da graça de Deus. Aí nós temos uma diferença muito grande da visão de dons espirituais, por exemplo, dos pentecostais e neopentecostais. Como reformados, entendendo isso à luz da palavra, porque o que vai acontecer com os pentecostais, por exemplo? Vamos pegar aqui o dons de línguas estranhas, né? O dom de falar em línguas ou orar em línguas, que eles gostam. Eles dizem que todo crente tem que ser batizado com essa língua estranha, porque essa língua estranha é a característica de que ele está cheio do Espírito Santo. Então ele deve de buscar se encher do Espírito Santo, e quando ele conseguir falar uma língua estranha, ele está cheio do Espírito Santo. Batismo com fogo. Então ele foi buscar isso, ele foi se encher disso. Aí, o que o texto está dizendo? O que a palavra está dizendo? Não. É um presente de Deus, uma dádiva de Deus, é algo que Deus dá. Não estou dizendo que a língua tem ou não tem, estou explicando o texto. Ele está colocando essa situação de que não é assim. Ou seja, Deus distribuiu sobre a igreja bem, se ele não distribuiu, tem. Deixou a pessoa mais ou menos cheia do Espírito Santo? Deixou. Entende? Então, aí nós divergimos da teologia. E esse é o grande problema. Porque como a igreja evita falar dessas coisas, na maioria das vezes nós não estudamos essas questões, nós aprendemos os conceitos das outras teologias. E aí nós acabamos assimilando muita coisa que não tem a ver com a nossa teologia. Isso confunde a gente mais ainda. Mais ainda. Então, o termo vai dizer exatamente isso, certo? Dons não são recompensas, dons não são méritos,
Dons são exatamente dádivas, concessões dadas pela graça do Senhor. É um favor que Deus faz ao imerecido. Eu não mereço, Deus me concede. Nós estamos falando de Paulo aqui no texto, que ele está falando para a igreja de Corinto, e ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais em... Ele é uma concessão, uma dádiva do Senhor, tá certo? Olha aí o versículo de número 7, para a gente poder colaborar com isso. O que diz aí o versículo 7? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Quem é que está concedendo? O próprio Espírito. Quando é um fim proveitoso, tem um motivo, tem uma necessidade, tem uma realidade para que isso possa acontecer. Versículo de número 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele vai distribuir o dom na igreja, conforme a necessidade da igreja, conforme aquilo que a igreja precisa, escolhendo ele mesmo quem dar o quê. Nem todos têm, e aí quando ele usa a metáfora do corpo, nós vamos entender isso, né? Nem todos são mão, nem todos são boca, nem todos são pés, cada um tem uma função no corpo. Não há uma aplicação geral do mesmo dom sobre toda a igreja. Olha aí o versículo de número 11. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Individualmente. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Algum dos textos que foi lido aqui, aí depois você pode ler todo o capítulo. Algum dos textos aqui está dizendo que esse dom veio pela mérito, pela busca ou pelo querer? Não, né? Aí, traz aqui para a Delene aqui o microfone, por favor. Todos os textos aqui estão dizendo que é uma dádiva. E a própria palavra em si tem esse significado. Quando aí esse texto, cada unidade, dons são para a unidade da igreja, né? Cada um. O que Paulo quis dizer em buscar com zelo os melhores dons. A gente vai chegar lá ainda. Já calma, antecipando. Já calma, lá depois, Sarina, já calma, mais na frente. A gente vai chegar lá ainda. Porque senão não embola, senão vocês não entendem. Então a gente vai embolar aqui o meio de campo e cria confusão. Nossa ideia é tirar esse emaranhado aí de informações contraditórias que surgem para a gente poder compreender, certo? Diante disto, começa a emergir na nossa mente um princípio, uma verdade, certo? Dons espirituais não são sinais de maturidade, nem são sinais de piedade. É uma concessão, é uma graça concedida, não é algo adquirido pelo mérito, certo? Não é um prêmio pelo esforço e pela dedicação, que é dado pelo Espírito Santo conforme lhe apraz. Eu não estou contradizendo aquilo que o nosso irmão José diz, não. Porque ele inicialmente diz assim, eu entendo que o dom é um presente de Deus. Ele diz o seguinte, a manifestação de Deus, eu preciso de estar nessa sintonia com o Senhor. Não estou falando disso. O que eu estou falando é o seguinte, é que às vezes nós olhamos para alguém que tem uma manifestação de um dom e nós achamos que aquela pessoa ela é o supra-sumo, né? Ele é o super, ele é o santo, ele é o cara lá de cima, ninguém... E essa visão é muito firme nas questões pentecostais, né? E neopentecostais nas igrejas emergentes. Você pega aí as pessoas e aí o cara, assim, vamos pegar o exemplo aí do dom de profecia, né? O cara já começa dizendo o seguinte, você não deve julgar o profeta, como se ele estivesse acima dos valores.
Isso é um problema, porque a Bíblia não fala sobre essa questão. Não é sinal dessa maturidade, desse crescimento, dessa piedade. Os pecadores, se fosse por nosso mérito, pela nossa compensação, a gente nem estaria aqui. Mas recebendo qualquer coisa da parte do Espírito Santo, da capacitação da igreja. Não é isso que caracteriza o derramar do Espírito Santo. O que vai caracterizar sobre a igreja a manifestação dos dons é a necessidade daqueles dons na igreja. Aqui é que eu me torno continuista. É nesse ponto que as pessoas olham para mim e falam, você é continuista. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, nem tudo o que acontece é manifestação do Espírito. Mas eu vou dizer, por da vontade de Deus e necessidade da igreja, vai acontecer. Nós da mesma forma. Nesse ponto é que eu vou divergir daqueles que dizem assim, não, meu querido, Deus fez as coisas de tal forma que agora não precisa mais disso. Nesse ponto eu fico com o Piper, né? A necessidade de Deus vai agir, e outros vão ficar com uma carta. Não, Deus não vai dar condição, porque Deus não vai permitir que haja necessidade na igreja que haja dessa forma. É aqui perde a visão reformada de continuista e cessacionista. Mas não é a visão continuista e cessacionista entre reformado e pentecostal, que é o que confundiu a senhora com respeito à década de 60. Por que nós nos posicionamos, sim, cessacionistas. A visão da teologia pentecostal, somos cessacionistas. Essa que é a diferença. Pergunta? Comentário? Não? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo então dessa visão de maturidade. Nós olhamos, por exemplo, para o pastor, né? O pastor, ele é agraciado para ele ser pastor com alguns dons. Deus derrama sobre a vida dele alguns dons para que ele possa exercer o ofício de pastoreio. Sem esses dons, ele não vai conseguir exercer o ofício de pastoreio. Isso destaca sobre a vida dele. Então nós olhamos aí, vamos pegar, às vezes a gente olha para alguns irmãozinhos na igreja, e fala, rapaz, Deus está chamando. Não chega a gente e fala assim, está chamando essa pessoa. Por quê? Porque ele começa a destacar em alguns pontos que são relevantes para a vida pastoral. Às vezes no aconselhamento, a pessoa que às vezes é simples, tem uma palavra sábia, tem uma mensagem, ainda que simples, mas centrada, é uma pessoa envolvida com o evangelismo, é uma pessoa que tem uma facilidade. Então, assim, alguns dons que surgem sobre ele, uma facilidade na administração, de visão dentro da igreja, e você começa a perceber que aquela pessoa vai ser um presbítero, vai ser um diácono da igreja, por conta dessa visão que ele tem, né? Isso não significa que aquela pessoa é madura espiritualmente. Às vezes ela não chegou na plenitude do amadurecimento. Ela está sendo capacitada por Deus para que ela dê continuidade ao ministério que Deus chamou, mas ela precisa de continuar essa busca. Ou seja, a minha santidade, a minha intimidade com o Senhor é algo que eu vou fazer à medida que eu busco isso. Na oração, na dedicação, no aprendizado. Aí eu vou buscando isso com o Senhor, né? Isso não significa que eu não tenha o dom dado por Deus. Se eu tenho, por exemplo, o dom de mestre, facilidade de entender, interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia, se eu não buscar capacitação, esse dom ficará limitado dentro da minha vida, né? Eu tenho, pegar um exemplo aqui, Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, né? Hoje é o nosso maior doutor, mais conhecido, mais famoso doutor da igreja presbiteriana, maiores teólogos do Brasil. Ele tem uma facilidade enorme de pegar assuntos complicados e aplicar para a vida da gente. Tem. Uma facilidade enorme. Mas ele tem muita bagagem. Tem muito estudo para ter domínio sobre aquele assunto. Dá a ele a capacidade de fazer isso transmitir de forma fácil. Tem gente que tem mesmo os doutorados que ele, mas não tem a facilidade da aplicação. Aí é que entra a diferença do dom. É a forma como ele vai canalizar em relação a isso. Entende? Não tem a ver com minha busca, mas tem a ver com a manifestação de Deus na necessidade da igreja, direcionando, e aí vai se direcionando e vai se aperfeiçoando sobre a minha vida, né? Então, o pastor pode não ser maduro espiritualmente,
né? Mas ele é carregado com os dons santos. Isso não faz dele vulnerável, impecável. Faz. Pessoa que ainda falha, que ainda... Entenderam isso? Pergunta. Tiago. Boa noite, pastor. O cristão, durante a caminhada dele, ele vai receber de Deus pelo menos um dom. Nós vamos ver isso aqui mais para frente um pouquinho. Já calma que a gente chega lá. Na próxima quinta que a gente vai resolver essa questão. A gente vai estar entendendo essas questões. Eu posso dizer para você que não existe crente que não tenha um dom. Pelo menos um tem que ter. Nós vamos precisar de entender também, e esse é o assunto para a próxima semana, a diferença de dons. Tá? Dons. Porque na Bíblia você vai ler muitas vezes a respeito de dom. Por exemplo, nós recebemos o dom da vida. Todo cristão tem o dom da vida. Uma dádiva do Espírito Santo. A palavra dom é só isso aí. Mas não tem a ver com os dons do Espírito Santo na aplicação da igreja. Como é que a gente entende isso? É isso que a gente vai ver na semana que vem. Entender essa diferença. Porque existem algumas coisas que isso faz com que a gente separe a realidade daquilo que é dom espiritual no sentido de capacitação da igreja e aquilo que é manifestação total do coração da igreja. Duas coisas totalmente diferentes. A gente tem uma definição. Eu gosto de usar, alguns teólogos não gostam não. Eu gosto de usar a diferenciação entre talentos e dons para diferenciar aquilo que é dado pelo Espírito Santo natural a todos e qualquer, e aquilo que é dado especificamente ao cristão. Então eu gosto de chamar de dom aquilo que é dado especificamente ao cristão, talento aquilo que é dado a qualquer pessoa. Porque de um jeito ou de outro é uma obra do Espírito Santo, como eu havia falado da outra vez. Então, por exemplo, tocar violão. Eu não toco qualquer instrumento, não toco nada. Né? Tem gente que tem a facilidade que toca com a maravilha. O cara olhou ali, viu uma vez, já saiu tocando música de forma maravilhosa. Aí você fala, não, fulano tal tem um dom, né? Sim. De uma certa forma é um dom, é uma dádiva, né? Dádiva, é uma concessão dada a ele. Mas isso aí não tem a ver com o dom do Espírito Santo da igreja. Aí eu falo, isso aí é um talento. Por quê? Porque nós vamos encontrar um monte de gente lá fora aí está servindo a Satanás com essas coisas somente a glorificar. Mas assim, quando você vai à luz da Bíblia, à luz do termo, a palavra dom serve para as duas coisas. Pode dizer que ela não serve para essas duas. Só para aprender. A título de didático, gosto de separar as duas palavras para facilitar para a gente essa aplicação. Certo, queridos? Então, resumindo, para a gente poder encerrar, o que nós aprendemos aqui nesta noite? Nós aprendemos que o termo cessacionista, criacionista e continuista, ele é um termo difícil de ser aplicado no conceito da igreja de um modo geral. Deixa isso de lado. Se alguém perguntar se você é cessacionista, se você é criacionista, diga assim, eu creio na palavra de Deus, acabou, tá bom demais. Continuista. Cessacionista ou continuista. Porque eu, pelo menos, eu não gosto de usar esses termos, não. Não gosto não, porque às vezes eu vou chegar perto da pessoa e falar assim, eu sou continuista. Ele fala assim, não. Então, não se preocupa com isso. Se preocupa em entender o que a Bíblia diz. Como a Bíblia apresenta as questões. É isso que você precisa se preocupar. Do ponto de vista pentecostal, neopentecostal, gente, vai ser caracterizado cessacionista. Do ponto de vista reformado, dependendo de com quem você está falando, você pode ser visto de forma. Nós não estamos preocupados em discutir a nossa igreja, a gente está preocupado em entender a palavra de Deus. Vai mudar, não vai me fazer mais crentes a determinação,
que importa é que eu creio em Jesus como meu Salvador, que eu preciso de entender a obra do Espírito Santo sobre a minha vida. Pronto, é isso que eu preciso de entender. O que é que nós aprendemos também aqui? E o que é o mais importante? Dons do Espírito Santo não são méritos, capacitação. Pela minha eu empenho derramar da graça de Deus quando há necessidade, naquilo que há necessidade. E aí eu vou dizer para você que alguns dons são ad eternos, algumas manifestações que precisa, como situação, é que a gente não determinada manifestação do Espírito Santo. Porque na igreja, ainda que o Espírito Santo seja mesmo, ainda que nós sejamos falhos e pecadores e carentes da graça e misericórdia de Deus, as gerações, a obra de Deus renovada e é feita de forma. O corpo da igreja é um organismo que manifesta de forma diferente, conforme a necessidade, exatamente o que Paulo está dizendo, conforme lhe apraz. Ok? A gente vai poder, de uma forma mais direta, mais clara a esse respeito.